Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa segundona, 5 de setembro de 2022, teremos 10 palpites. Segundona lotada com jogos lá na segundona norueguesa, Série A italiana, Suécia com primeira e segunda divisão, La Liga, campeonato português e também campeonato argentino. Mas antes da gente começar, já deixa aquele like aqui no nosso vídeo para ajudar a gente, para o YouTube divulgar mais ainda o nosso vídeo para outras pessoas e assim poder também ajudar mais gente. Então vamos, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Grorud e Haien, jogo válido pela segundona norueguesa, que a gente tem o Haien em quarto com 39 pontos e o Grorud ali em 16º com 7 pontos, praticamente rebaixado. Mas tendo em vista essa situação da equipe mandante, o nosso palpite para esse jogo ainda vai ser no mercado de gols, até porque o Grorud nos últimos 5 jogos, mesmo a equipe não vindo no momento muito bom, em 3 deles tivemos a equipe marcando e sofrendo gols no mesmo jogo. Já o Haien, que também não vem em um bom momento, nos últimos 5 duelos, 3 deles também tivemos essa perspectiva da equipe marcar e sofrer gols. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, 3 partidas também tendo Haien e Grorud marcando e sofrendo gols enquanto se enfrentavam. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,50, uma cotação já bem interessante para um Haien, equipe de playoffs ali que hoje estaria na próxima fase do campeonato norueguês e que está a 5 pontos do Kafum Oslo, a 5 pontos de um acesso direto à primeira divisão norueguesa. Já o Grorud, praticamente rebaixado, tem 50 gols sofridos, a pior defesa da competição, mais 22 gols marcados. Para uma equipe que está muito ruim, está com uma boa média de gols. Lembrando que dos últimos 5 jogos são 4 derrotas e um empate, onde desses 5 em 3 a equipe sempre deixou pelo menos um gol nas suas partidas, nos seus confrontos. Já o Haien, que está nos playoffs ali, mas não vence há 3 jogos, também vem marcando e vem sofrendo gols. Tanto que desses últimos 3 jogos sem vitórias são 2 empates por 1-1. Então mesmo o Grorud vindo de um momento muito ruim, eu acredito que a possibilidade de a equipe deixar pelo menos um gol no jogo é muito grande, até porque o Haien não vive um bom momento e vem só de um 5-0 para o Brann na última rodada. Então ambas marcam, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Stabæk e Braine, outro jogo dessa segundona norueguesa, que a gente tem o Stabæk ali em terceiro com 40 pontos e o Braine ali em 13º com 23 pontos. Outro jogo de equipe em momentos opostos e outro jogo que aqui também deve ter perspectiva de gols, até porque a gente está falando do campeonato norueguês, um campeonato extremamente over. E para esse jogo a gente tem o Stabæk tendo nos últimos 5 jogos 4 partidas com 3 gols ou mais em seus duelos. Já o Braine nos últimos 5 confrontos da equipe visitante, em 4 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, 3 desses jogos também bem movimentados, com no mínimo 3 gols no confronto. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,54, uma cotação já ficando interessante para esse over 2,5, e a gente tem só o Stabæk a 4 pontos do Kafum Oslo, muito de olho nessa vaga direta à primeira divisão, até porque a outra vaga já é do Brann, equipe disparada, 63 pontos em 23 jogos. Mas o Stabæk tem 43 gols marcados, uma média muito boa, e 22 sofridos, ou seja, a equipe vem tomando uma boa média de gols. Já o Braine, que briga contra a zona do rebaixamento, tá com uma certa gordura pro sked, tem 27 gols marcados e 36 sofridos. É uma média um pouco mais equilibrada, mas a equipe vem tomando muitos gols e jogando na casa de um terceiro colocado, que vem de 2 vitórias seguidas. Eu acredito que a perspectiva de gols é muito grande e, claro, quem sabe de uma vitória do Stabæk, que a equipe precisa vencer para diminuir essa vantagem para o Kafum Oslo e pega um adversário que hoje briga contra a zona do rebaixamento. E lembrando também que o Braine vem de 3 jogos
de boas partidas, são 2 vitórias e 1 empate, ou seja, são 2 equipes em momentos muito bons. Para isso, elas precisaram fazer gol, elas precisaram sair para o jogo. E para essa partida eu acredito que não deve ser diferente, principalmente pelo Stabæk estar na parte de cima da tabela e jogar dentro de casa. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,54 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Blink e Kongsvinger, outro jogo dessa segundona norueguesa, que a gente tem o Kos, eu vou chamar o Kongsvinger. O Kongsvinger ali em nono com 30 pontos e o Blink em 15º com 14 pontos. Outro jogo que a gente vê com uma certa possibilidade de gols, até porque o Blink tem uma média muito interessante há várias temporadas, e nessa atual temporada, dos últimos 5 jogos, tem 3 partidas com no mínimo 4 gols em todas elas. Já o Kongsvinger, nos últimos 5 duelos, em 3 deles, também tivemos no mínimo 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, todas as partidas super movimentadas, placares muito elásticos e todos os jogos com no mínimo 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,63, uma cotação interessantíssima para uma equipe meio de tabela, mas que ainda sonha com playoffs, que é no caso do Kongsvinger, que hoje está a 6 pontos do start, então a equipe claramente sonha, briga por essa vaga, e o Blink que briga ali para ficar na relegation, para não ser rebaixado direto e disputar 2 partidas ali com a equipe da terceira divisão. Então é um jogo muito importante para as duas equipes. O Blink precisa vencer, até porque vem de uma derrota de 4-2 na última rodada e precisa vencer para tomar a posição do Sked. Já os visitantes vêm também de uma derrota e precisa muito da vitória para colar no start e continuar sonhando com acesso à primeira divisão. Então um jogo de claros objetivos para as duas equipes, e isso pode prevalecer demais o mercado de gols. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,63 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Monza e Atalanta, jogo da Série A italiana que fecha a rodada lá para os italianos, e a gente tem a Atalanta em terceiro com 10 pontos em 4 jogos, podendo assumir a liderança da competição, e o Monza ali em 20º, 4 jogos, 4 derrotas. Para esse jogo, galera, inevitável o mercado de gols, até porque a gente tem uma equipe recém-promovida da segundona, perdendo muito, e a Atalanta que dispensa apresentações. Lembrando que o Monza nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols em 3 duelos. Já a Atalanta, que dispensa apresentações, uma equipe muito ofensiva, nos últimos 5 confrontos, em 3 deles também tivemos a equipe marcando e sofrendo gols em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, 3 dessas partidas também com a predominância do ambas marcam no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,73, uma cotação interessantíssima para o Monza, que vem recém-promovido da segundona e só tem 4 derrotas na competição. Perdeu do Torino, perdeu do Napoli, da Udinese e da Roma. Todos jogos muito movimentados, de muitos gols, mas em 2 dessas partidas a equipe conseguiu deixar o seu golzinho. E, por incrível que pareça, foi sempre quando jogou dentro de casa. E para essa partida enfrenta um Atalanta, que tem um histórico de muitos gols marcados, mas por ser uma equipe que vai muito ao ataque, deixa espaços no seu sistema defensivo. Então já tem mais um retrospecto a favor do mercado de gols. E lembrando que a Atalanta tomou gol do Milan, tomou gol do Torino no último jogo, então é uma equipe que também tem essa prevalência. Então eu espero um jogo bem movimentado, com a certa posse de bola maior para a equipe de Bergamo, mas o Monza, por precisar pontuar, por precisar mostrar futebol nessa volta, nessa estreia praticamente na Série A italiana, até porque perdeu os 4 jogos, fez 2 gols e tomou 11, eu acredito que a Atalanta é uma boa equipe para isso, porque a equipe dá muitos espaços, mas também é muito perigosa no ataque. Então eu espero um gol para cada lado das partidas e, claro, muita pressão da Atalanta. Então ambas marcam, odd na casa de 1,73 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Dalkurd e Broma,
jogo da segundona sueca, que a gente tem o Broma em segundo com 41 pontos e o Dalkurd ali em 15º com 18 pontos na zona do rebaixamento. Para esse jogo, mais uma partida de característica de mercado de gols, até porque a equipe mandante nos últimos 5 jogos super movimentados as suas partidas, porque em todos eles a equipe teve no mínimo 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Broma, que também vem num momento muito bom dos últimos 5 jogos, mais precisamente os últimos 3 da equipe, sempre partidas super movimentadas com no mínimo 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram também, aí não tem o que falar, são partidas muito movimentadas, com placares 5-0, 3-0, 2-2, 2-1, ou seja, é perspectiva de muitos gols, porque a gente tem duas equipes muito ofensivas. Então o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais 2.5 gols. A odd está na casa de 1,63, galera, uma cotação já muito boa. E eu vou ser sincero com vocês, eu gosto muito dessa equipe do Broma. É uma equipe que veio da terceira divisão sueca e já começou muito bem, chegando. A equipe hoje é segunda colocada, estaria já garantido na primeira divisão sueca. Tem 45 gols marcados e 30 sofridos. Eu gosto do Broma por causa disso, é uma equipe que vence, que marca muitos gols, mas que também toma muitos gols. Isso é muito interessante pra gente que gosta de um mercado de gols. Já o Dalkurd, que não vive um bom momento, tá em 15º com 18 pontos, 20 gols marcados e 37 sofridos. Tá ali beirando a relegation, uma vitória já encosta no jogo pink, então é um jogo muito importante para a equipe que joga dentro de casa, mas pega um adversário muito forte, que venceu o atual líder na última rodada por 2-1 e vinha de uma excelente vitória sobre o Östersund por 3-2 fora de casa. É o que eu tô falando para vocês, o Broma é muito interessante, é uma equipe muito boa. Já o Dalkurd, que vem de uma vitória de Copa, enquanto isso, no campeonato nacional eram 4 derrotas seguidas, o que mostra essa queda ali na tabela dos mandantes no atual momento. Então por isso eu espero um jogo muito movimentado, porque o Dalkurd precisa vencer e o Broma, vice-líder da competição, quer chegar no Halmstad, equipe que eles próprios venceram na última rodada do campeonato sueco. Então um jogo muito interessante, com boa perspectiva no mercado de gols. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,63 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Norrköping e Hammarby, jogo da primeirona sueca, que a gente tem o Hammarby ali em terceiro com 40 pontos e o Norrköping ali em 11º com 21 pontos. Duas equipes bem tradicionais da Suécia e que eu espero um jogo bem movimentado, até porque o Norrköping, nos últimos 5 jogos, em 3 deles tivemos a equipe marcando e sofrendo gols no mesmo jogo. Já o Hammarby, nos últimos 5 confrontos, mais precisamente nos últimos 3, também tivemos a equipe visitante marcando e sofrendo gols em seus jogos na mesma partida. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, apenas um jogo, que inclusive acabou 3-0, não teve o ambas marcam. Em todos os outros jogos, sempre partidas com no mínimo o Hammarby e o Norrköping marcando pelo menos um gol quando se enfrentavam. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,68, uma cotação também muito boa para o Hammarby, que hoje estaria jogando competição internacional na próxima rodada e está a 5 pontos do Lidenhack. Lembrando que o Malmo, atual campeão sueco, está bem abaixo na competição, está com 34 pontos, então é aquela temporada para outras equipes serem campeãs e conseguirem competições internacionais, competições até maiores, no caso uma Champions. Então um jogo muito importante para o Hammarby, que vai enfrentar uma equipe que hoje briga contra a zona do rebaixamento. Está a 5 pontos do DG Force, é uma equipe boa, tem 22 gols marcados e 27 sofridos, mas que não vive um bom momento. No campeonato nacional são 3 jogos sem vitórias, sendo 2 empates e 1 derrota, enquanto o Hammarby vem de 4 jogos sem derrotas, são 3 vitórias e 1 empate contra o AIK, outra equipe muito grande do cenário sueco. Então o Hammarby vem num momento muito bom, é uma equipe com um dos melhores ataques da competição e enfrenta o Norrköping, que por ser uma equipe, mesmo sendo uma equipe tradicional, não vive um bom momento. Então eu espero um jogo bem movimentado, tanto pelo Hammarby estar num momento muito bom e pelo Norrköping precisar vencer e jogar dentro de casa. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Torino e Lecce,
Outro jogo da Série A italiana, que a gente tem o Torino em nono com 7 pontos e o Lecce ali em 17º com 2 pontos. Duas equipes que devem brigar nesse meio baixo de tabela e que para esse jogo devem fazer uma partida bem movimentada, até porque são considerados concorrentes diretos, claro que o Torino com certo favoritismo. Mas para esse jogo, galera, a gente tem o Torino tendo nos últimos 5 jogos 4 partidas com ao menos 2 gols ou mais em seus duelos. Já o Lecce, nos últimos 5 confrontos, em 4 oportunidades, também tivemos ao menos 2 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, super partidas movimentadas, onde tivemos no mínimo 3 gols em todos os confrontos que tem Torino e Lecce se enfrentando. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd nesse momento está na casa de 1,42, uma cotação já muito interessante para um Torino que há 2 temporadas atrás fez uma campanha muito ruim, mas que na última já fez uma campanha mais regular, já se manteve e nessa atual temporada está praticamente onde estava na última. São 4 jogos, 7 pontos, 5 gols marcados, 5 sofridos. E enfrenta o Lecce, que retorna da segundona italiana e que já tem em 4 jogos apenas 2 pontos, 3 gols marcados e também 5 sofridos. Falei que são equipes que devem brigar nesse meio baixo de tabela, porque o Torino é essa incógnita. Algumas temporadas vai bem, outras vai mal, e para essa atual temporada começou até bem, vencendo Monza, empatando com Lazio, vencendo Cremonese, mas perdeu da Atalanta. Venceu duas equipes que também vieram da segundona italiana e perdeu para um dos grandes da Itália. Então a gente ainda não sabe como o Torino vem, mas ainda assim é uma equipe de muitos gols, há várias temporadas tem essa perspectiva. E o Lecce, que é uma equipe muito interessante, vem de bons empates contra o Empoli e principalmente na última rodada contra o Napoli fora de casa, que o Napoli até então era líder da competição. Então eu espero um jogo bem movimentado, com claro, ao menos 2 gols no marcador. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Valladolid e Almeria, time do Ronaldo Fenômeno, que temos o Almeria em 12º com 4 pontos e o time do Ronaldão ali em 17º com 1 ponto até o momento. Para esse jogo de uma competição que tem uma tendência de ser travada, mas que em algumas partidas a gente encontra bons jogos, eu acredito que esse jogo é um deles. Até porque o Valladolid nos últimos 5 jogos, em 3 deles, os 3 últimos, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Almeria nos últimos 5 duelos, em 4 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais, tivemos 2 gols na verdade ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em apenas um deles a gente teve 1-0 no placar. Em todos os outros jogos, sempre no mínimo 2 gols ou até mais, 3 e 4 gols no confronto Valladolid e Almeria. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40, uma odd muito interessante, e deve ser duas equipes que devem brigar contra o rebaixamento, até porque as duas vieram da La Liga 2 na temporada passada. O Almeria hoje no momento melhor, 12º com 4 pontos em 3 jogos, e o Valladolid 1 ponto em 3 jogos, um empate e 2 derrotas. Mas a gente tem que pontuar uma coisa: o Valladolid nos seus 3 jogos de La Liga, em todos eles a equipe teve 2 gols em seus duelos, 3-0 para o Villarreal, 4-0 para o Barcelona e 1-1 com o Sevilha. O Almeria, a mesma coisa, nos seus 3 primeiros jogos nessa La Liga, sempre tivemos 2 gols, 2-1 para o Real, 1-1 com o Elche e 2-1 sobre o Sevilha. Então essa perspectiva vem se mantendo, e lembrando que quando se enfrenta essa perspectiva é maior ainda em algumas partidas. A gente já teve jogos 2-2, 3-1, 2-1, 1-1. Então é característico do confronto, e são duas equipes que vêm mantendo essa média de gols nesse início de campeonato espanhol. E lembrando, são duas equipes recém-promovidas e que quando chegam numa divisão assim superior tem uma certa dificuldade. Então devem brigar contra a zona do rebaixamento, e em se enfrentando é aquele clássico jogo de 6 pontos, onde as duas equipes vão buscar a vitória a todo custo. E por isso eu espero ao menos 2 gols no jogo. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Chaves e Rio Ave, jogo da Liga Portuguesa, que a gente tem o Chaves em 6º com 7 pontos e o Rio Ave em 14º
com 4 pontos. Outra competição que tem uma tendência de ser travada, mas que tem alguns bons jogos com o mercado de gols tendo prevalência. E esse é também outro jogo, até porque o Chaves nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Rio Ave, também nos seus últimos 3 confrontos, também tivemos essa perspectiva, uma perspectiva até melhor, no mínimo 3 gols em seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, 3 partidas com 2 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,41, outra cotação começando a ficar interessante, isso para o over 1,5 é claro. E a gente tem o Chaves, recém-promovido da segundona portuguesa, hoje em sexto com 5 gols marcados e 3 sofridos e 7 pontos. E um Rio Ave, que se eu não me engano também vem da segundona da temporada passada, tem 5 gols marcados e 7 sofridos, ali com a mesma pontuação do Famalicão, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. E é outro jogo que é duas equipes que devem brigar entre si contra o descenso, contra a zona do rebaixamento, mas que a gente tem um Chaves que já chegou só ganhando do Sport. O Sport que tá há algumas temporadas voltando ao protagonismo lá em Portugal, e o Chaves ganhou deles na casa do adversário. Então, tem que dar um voto de confiança. Lembrando que o Chaves também venceu o Marítimo na casa do adversário. E o Rio Ave também vem de um bom momento, venceu só o atual campeão Porto por 3-1 na última rodada. Então são duas equipes que conseguiram vencer os grandes de Portugal. E se enfrentando, eu acredito que a tendência de gols não deve ser diferente. Porque são duas equipes fracas tecnicamente, que praticamente vieram de uma segunda divisão e já chegaram ganhando dos grandes. E se enfrentando, a perspectiva deve se manter, assim como foi nos jogos passados. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,41 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Atlético Tucumã e Banfield, jogo da Liga Profissional Argentina, que a gente tem o Tucumã em segundo com 32 pontos e o Banfield ali em 21º com 18 pontos. Para esse jogo do ex-líder, que era líder até o começo dessa rodada, a gente espera uma partida de gols, galera, porque a gente tá falando de um Tucumã que nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus duelos. Já o Banfield, nos últimos 5 confrontos da equipe visitante para esse jogo, em 4 oportunidades também tivemos 2 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram no campeonato argentino, jogos super movimentados, onde em todos eles dos últimos 5 sempre tivemos no mínimo 2 gols ou mais no confronto Banfield e Tucumã. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,49, uma cotação excelente para um Tucumã que até o começo da rodada era líder, acabou perdendo depois da vitória ali do Ginásio, e a equipe tem 19 gols marcados e 8 sofridos e enfrenta um Banfield, 21º colocado de um campeonato de 28 equipes. A equipe tem 15 gols marcados e 17 sofridos, uma média ali mais equilibrada, mas que não consegue apresentar um grande futebol em comparação ao Tucumã, que está ali brigando diretamente com o Huracán e Ginásio pela liderança do campeonato argentino e que vinha fazendo uma boa campanha até a derrota na última rodada para o grande Boca Juniors, mas sempre jogos muito movimentados, seja na vitória, seja na derrota do Tucumã. A mesma coisa acontecendo com o Banfield, que na última rodada do Argentinão perdeu para o Defensa e Justiça por 2-1 dentro de casa. Então são duas equipes que vêm de derrotas no campeonato argentino e duas equipes que vêm marcando boas médias de gols, assim como vem sofrendo. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,49 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para essa segundona. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos feitos lá na LendasBet, lembrando que tem link aqui de depósito. Para o seu primeiro depósito você ganha um bônus de até 50 reais no seu primeiro depósito. Então espero que vocês aproveitem, façam a aposta de vocês e ficamos por aqui. Valeu!